Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Libertamente. E hoje o tema é autoconhecimento e espiritualidade. Em tempos de informações rápidas, rasas, a espiritualidade e o autoconhecimento caíram em nichos de mercado como se fosse um produto, quando é algo que envolve profunda transformação. E aí eu trouxe para conversar comigo sobre isso hoje duas grandes mulheres, Letícia, chefe terapêutica, que acabou de passar 10 dias na Índia em uma jornada espiritual, e Ângela Filipim, ela que é pós-graduada em neurociência, mindfulness e psicologia positiva. Gurias, como vocês veem hoje nas mídias, nas redes sociais e até socialmente essa questão do autoconhecimento e da espiritualidade se tornando algo tão... Como é que eu posso dizer? Que palavra eu posso usar? Banal. Banal, exatamente. Sendo algo que é tão importante para o desenvolvimento humano. Bom, para mim, uma das coisas que mais preocupa quando se fala, quando se dissemina a espiritualidade e o desenvolvimento pessoal da maneira como é disseminado nas redes sociais, a minha grande preocupação e é o que eu vislumbro durante o dia a dia com as pessoas que eu convivo, é que existem muitas pessoas falando disso, falando muito, gratitude, gratidão, boas energias, mas no meu entendimento, só a fala, como é pregado nas redes sociais, como é ensinado, é uma coisa quase que sem fundamento, sem raso. Não há profundidade, porque no meu entendimento, até pelo estudo que eu fiz, para que isso funcione, você precisa de eletromagnetismo. Quando você fala uma palavra, gratidão, gratitude, obrigada, vai com Deus, você está mandando a eletricidade. Você precisa ter o magnetismo, e o magnetismo passa pelo coração. Então, é preciso que as pessoas, mais que falar, elas sintam. Então, a rede social nos permite falar, divulgar, nos passa a questão da eletricidade, que não é ruim, mas não é completa. Não tem o objetivo final, que é realmente tocar as almas. Então, é preciso que seja algo que você sinta, seja eletromagnetismo, que passe pelo teu coração. Que seja sentido. Então, que quando eu olhe para ti e te diga gratidão, que eu, antes de dizer, eu esteja sentindo isso. Porque eu sinto primeiro, depois eu te digo. E aí a gente vê que em uma sociedade onde as pessoas estão bloqueadas, a grande maioria emocionalmente, como é que elas vão estar sentindo o que estão dizendo, né? Sim. E tu, Lê? Eu vou um pouco ao contrário, assim, do que vocês estão falando. Eu acho muito positivo o tanto de gente no mundo inteiro falando sobre autoconhecimento, essa palavra da vez, assim. E eu acho que depois do evento da pandemia, isso ficou mais forte. E independente da maneira com que cada um fale e como cada um apresenta e qual é o conceito que isso tem dentro de cada um, eu acho super positivo que as pessoas resolvam trazer questões emocionais, psíquicas, mentais e de vida interior, né? Então a palavra as palavras paz interior, vida interior, espiritualidade, autoconhecimento caem na boca do povo, né? E eu não acho ruim isso, eu acho positivo. E eu acho assim, quanto mais pessoas falando disso, mais a gente vai criar consciência coletiva de que isso é importante. E aí, claro, lá na frente a gente faz um filtro do que está sendo positivo e do que não está sendo, né? Mas eu acho assim, tem muita gente falando sobre wellness, né? Sobre saúde. As mulheres já sabem que talvez dormir mais cedo e não sair para festa e não tomar álcool e acordar às 5:30 da manhã para meditar pode ser interessante, né? E há 20 anos atrás isso não era pauta, né? Nem se falava sobre isso. A palavra autoconhecimento era uma coisa muito restrita, talvez a consultórios, né? E então eu acho muito positivo. Muitas pessoas de muitos lugares no mundo meditam, né? Que até bem pouco tempo atrás era considerada uma coisa restrita a monges, né? Em cima de uma montanha ou no monastério, meditação era uma coisa
distante do dia a dia, né? E Hoje é mais próximo. Meditação é mindfulness, né? E o mindfulness é uma ferramenta de cura, é uma ferramenta de wellness, né? De viver melhor, de saúde. Então, a meditação pode ser usada pela psiquiatria, pela neurociência, pode ser usada pela psicologia, pode ser usada no dia a dia, né? É uma ferramenta de autocura, né? Que, assim, de acesso natural que a gente pode fazer em casa, né? São 15, 20 minutos por dia e é revolucionário, assim. Então, eu acho super positivo as pessoas estarem falando disso da maneira que for, do jeito que falarem. A disseminação é positiva, obviamente, né? O que talvez não seja positivo é se criar uma ilusão de que é algo simples, pontual, sem olhar com amplitude e profundidade. Que é um processo. Autoconhecimento é um processo. Eu concordo, não. Autoconhecimento não é um lugar que tu chega, né? Não é um lugar que tu diz, não é um lugar que tu chega, não é uma frase que tu agora eu me conheço, né? Repetir todo dia, né? É um processo que vai te exigir tempo, disposição, energia. E aí, isso muitas vezes deixa de ser visto e fica se disseminando só... como é que eu vou dizer? Ferramentas que deixam superficial esse processo. É que para cada um de nós tem um caminho, né? E todos eles são válidos, assim. O autoconhecimento, para mim, ele tem a ver com uma conexão interna, assim. Então, para mim, o conceito de espiritualidade é o processo de autoconhecimento, né? Quanto mais conectado comigo eu estiver, quanto mais dentro de mim tiverem as respostas, mais eu vou estar conectada com o todo. Quanto mais conectado com o todo, mais eu vou acessar o divino em mim, né? E na Índia se usa muito o Namastê, né? O Namastê é o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você. Então, para a gente se sentir divindade, para a gente saber o divino em nós, a potência divina que a gente tem, né? para a gente se reconhecer como um ser divino, um ser de luz capaz de transformações extraordinárias, para a gente sentir que isso é possível, a gente precisa conexão interna. E é na hora que a gente se conecta com a gente internamente, eu me conecto com o meu Deus, que eu consigo acesso com Deus maior. E aí eu sou espiritual. Então a espiritualidade é isso, né? E o que eu acho que não vou dizer algumas pessoas, mas alguns conceitos confundem, e tá legítima essa confusão, é que a gente confunde espiritualidade com misticismo. Sim. E o misticismo... é como se buscassem aí algo lá fora em vez de dentro. Exatamente. O misticismo é de fora para dentro, né? Sim. O misticismo é olhar para fora e buscar sinais divinos fora de mim. Sim. E a espiritualidade, ela te traz para dentro, né? Então, tu só acessa o divino em ti através do autoconhecimento. Exato. E o autoconhecimento aí demanda uma coisa que foi meu começo, assim, de estudo, né? Há 10 anos atrás, quando eu comecei a mergulhar mais profundamente, que é a expansão da consciência. Sim. Então, para eu poder acessar quem eu sou, eu preciso estar consciente. Ao estar consciente é que eu consigo acessar. E essa consciência, ela é muito exigente, principalmente aqui no Ocidente. A gente é convidado a ficar inconsciente o tempo inteiro, né? Todas as situações e todas as pessoas e a grande maioria dos lugares que a gente frequenta, eles nos convidam para ficar no piloto automático. A gente não tem convites para estados de presença, né? E nos estados de presença que a consciência se estabelece. E assim como o misticismo, a religião, de certa forma, também faz esse mesmo processo, né? É tu buscar lá fora e não dentro. Sim. O Deus é lá de fora, sim, não é o teu Deus aqui dentro de ti. Dentro dessa tua visão do Namastê, posso trazer a minha vivência particular. Eu consegui conviver muito melhor com as pessoas e com as atitudes das pessoas que me desagradavam de alguma maneira, quando eu comecei a olhar para elas exatamente assim, quando eu comecei a entender que como que Deus poderia viver na Terra, dentro dessa questão de que Deus existe e que Ele vive na Terra. Para mim, a única maneira dele viver na Terra é através de nós, das nossas atitudes. Exato. Então, quando eu comecei a entender que eu
e isso vai muito pro viés da religião, porque a religião sempre colocou um Deus fora. No máximo, numa religião muito boa, nós poderíamos ser semelhantes a ele, nunca a ele. E quando eu comecei a fazer esse trabalho de desenvolvimento espiritual, expansão de consciência, simplesmente eu entendi que Deus sou eu. Exato. Que Deus sou eu. É através das minhas atitudes que ele vai viver na Terra. Então, dentro dessa perspectiva, quando alguém faz algo ou diz algo que não me agrada, eu penso, tem um Deus dentro dele que está tendo essa atitude. Se ele está tendo essa atitude que me parece, enfim, uma atitude que não é legal, provavelmente ele está inconsciente. Ele está afastado do Deus que habita dentro dele. Quanto mais inconsciente, mais afastado do Deus que habita dentro dele, mais atitudes ruins, negativas ele tem. Inclusive com relação à própria pessoa. Sim. Então essa visão do Namastê, ela é E sensacional. aí tu Para mim, ela consegue faz olhar com muito compaixão, né? muito sentido. Então, como que tu vai brigar, né? Ter uma atitude de raiva, de ódio por uma pessoa, por um Deus que habita dentro daquela pessoa. E que é o mesmo Deus que habita em mim. Sim. Então, essa questão que tu trouxeste eu acho sensacional e ela para mim foi libertadora, mudou completamente a minha visão e perspectiva com relação a isso. Quando eu comecei a meditar e a trabalhar essa questão da neuroplasticidade, né, que eu precisava encontrar algumas curas mentais, assim, e que eu comecei a buscar internamente, eu percebi que era muito simples acessar o divino em mim. Só que para isso eu precisava encontrar esse silêncio interior, lugares de silêncio, né, a oração é um lugar de silêncio. E a meditação, ela vem a serviço disso, assim, a gente precisa meditar para encontrar esse silêncio interior e a partir daí expandir a consciência. E quando tu tá com a consciência expandida, tu percebe que a gente é um todo. Não existe o outro, né? Nós somos todo, o mundo é família, né? E todas as pessoas são um só. Só que isso é uma elaboração muito exigente dentro da gente, porque no dia a dia e nas questões cotidianas a gente é ensinado a ter raiva, medo, ódio, inveja. Não é né? ensinar. Ganância. Eu vejo isso no meu dia a dia com os meus filhos, né? Os meus 2 meninos, eles têm muito atrito um com o outro. E toda vez que eles têm atrito, é porque eles estão espelhando um no outro algo. E aí eu paro com os dois e digo, quando um começa a reclamar, né? Ah, porque ele fez isso, ele fez aquilo. Eu olho pra eles e digo, não é sobre o teu irmão, não é sobre o outro, é sobre ti. Para de olhar o que ele fez. Olha o que tu tá fazendo, o que tu fez, qual é a tua parte. Mas é um exercício constante com eles e que a gente não teve. Sim, Então a gente tá aprendendo a fazer a isso gente diariamente. não tem educação emocional, Não também não tem tem. educação espiritual, Não. né? E agora eu fui essa vez para a Índia, minha 3ª vez na Índia, né? E aí umas meninas perguntaram, tá, mas por que tu voltaste? E não é por uma questão turística, assim. O meu ser, a pessoa que eu quero ser daqui para frente, precisa recuperar algumas crenças, né? Tipo, essa crença de que nós somos seres divinos, seres de luz, que a gente é capaz de manifestar na vida tudo que a gente quer, né? Mas para manifestar a gente precisa estar com a consciência ampliada. E essa ampliação de consciência, ela é necessária diariamente, ela é uma construção, né? Sim. E ela é, ao mesmo tempo que uma construção, um desapego, porque a gente nós somos as pessoas em transições. Isso. Os que estão dando início a essa expansão que precisa ser gerada, mas ao mesmo tempo a gente traz cargas lá de trás que precisam ser deixadas e limpas, encerradas. Sim. Então a gente para nós está sendo mais pesado. Eu digo para os meus filhos, para vocês a coisa vai ser bem mais fácil, fiquem tranquilos. É porque existe um movimento mundial, assim, coletivo de expansão da consciência, Claro. né? E a gente está fazendo parte dessa egrégora, assim. E quando eu fui para a Índia agora, para mim ficou muito claro, assim, é um lugar que eu quero voltar sempre para não esquecer as coisas que são importantes para mim. Porque aqui no convívio diário e no dia a dia é muito fácil a gente ligar o piloto automático. E aí quando eu discordo que tu disse que parece simples, é simples.
É simples esse movimento de expansão da consciência, de encontrar o divino, né? De se tornar um ser de luz. Não é complexo. Só que a gente não sustenta e a gente não tem as ferramentas claras, porque a vida hoje está construída com outras bases, né? Bases mais materialistas, assim. Então a gente esquece. Mas aí é que tá, é difícil sustentar, porque o sistema social foi criado para nos deixar bem entranhado e presa nele. Muito bem feito. Por isso que é difícil de sustentar quando tu sai. Quando tu te quebra e sai. Mas tu sabe que te ouvindo assim, é importante esse sistema que a gente vive, porque ele nos dá estrutura, né? Então, quando tu vai para a Índia, que tu vê que tem um sistema lá que não funciona tão bem, né? No mercado não funciona tão bem quanto o Ocidente. Então, tem uma questão de pobreza, de miséria endêmica na Índia que é mais sério. Tu vê que eles têm que fazer um caminho diferente, o contrário, eles têm uma evolução espiritual e uma vibração energética mais alta, mas tem uma questão material difícil. Então, para nós aqui, que já temos algumas questões materiais resolvidas, é mais simples ir lá e evoluir. Então, a evolução espiritual vindo depois da conquista material, ela é mais fácil, é só acessar. Né? E na Índia eu percebo assim, como eles são espiritualmente tão felizes, e tão limpos, e tão bondosos, e tão caridosos, tão amorosos, e tão pobres, e tão miseráveis, né? No geral que a gente convive. Porque eles compreendem coisas que a gente ainda não compreendeu. Um dos livros que foi muito significativo para mim foi do Yogananda, tá? Diário de um Yogi. E achei muito interessante porque os grandes mestres indianos, eles tinham por hábito, eles abandonavam família, tudo, em algum momento da vida. E eles não ficavam nunca mais de 15 dias no mesmo lugar. Porque para que ali naquele lugar não se criasse apego, nem mesmo as pessoas. Então, a cultura deles é essa, e eu acho sensacional. Eu não vejo essa necessidade da questão material. Eu acho que eles são extremamente abundantes, porque conseguem, inclusive, nessa condição de vida que para nós é assustadora, né, de não ter condição nenhuma, não ter saneamento básico, né, eles ainda conseguem encontrar uma abundância, uma grandeza que nós não vemos, que nós precisamos ter a nossa casa, o nosso carro, para depois buscar. Então, eu acho muito interessante porque esses grandes mestres indianos, eles desapegavam inclusive das próprias famílias, eles não ficavam pensando em ficar mais de 15 dias no mesmo lugar para não vincular com nenhuma pessoa. Votos de silêncio. Então, eu acho essa cultura deles é uma civilização muito antiga, muito avançada. Nós estamos engatinhando a gente deveria aprender muito com eles a respeito disso. E para mim esse caminho iniciou de várias maneiras, mas a meditação mindfulness para mim foi onde eu simplesmente fiz a curva e acordei. E sempre que eu falo sobre meditação, o mindfulness para as pessoas, eu não consigo ficar sentado. Ninguém consegue no início. O mindfulness é uma prática que tu vai iniciar de uma maneira muito simples, sem muito... Você pode simplesmente estar no meio do teu trabalho, estar numa situação que tu está muito nervoso, vai para dentro do banheiro, senta por 3 minutos de olhos fechados e fica quietinho ali. Tu estás meditando. Como é que acontece o processo? No início, são milhares e milhares e milhares de pensamentos que vão ficar passando na tua cabeça quando tu ficar em silêncio sentado. E é natural que isso aconteça. A outra vez que tu sentar, milhares, 3 pensamentos menos. E à medida que tu vai sentando, se dispondo a sentar por 3, 2, quantos minutos forem, tá? À medida que isso vai aumentando, você está naquele estado de silêncio ali, e quando vem o pensamento, tu já começa a te dar conta. Isso é um pensamento, deixa ele passar. Aprende a soltar ele. Isso é outro pensamento, deixa ele passar. E aí os pensamentos, a tua mente vai perdendo força, e tu consegue cada vez mais se manter num estado de paz, que é um estado meditativo. O estado meditativo é um estado de paz. E para mim esse aprendizado
se eu for trazer todos os benefícios que trouxe na minha vida aqui, a gente fala de horas, mas ele trouxe algo que para mim, assim, é impagável. Eu sempre fui uma pessoa muito reativa, pela minha história de vida, pela minha infância. Eu sempre fui uma pessoa que tinha que tomar frente, que ter iniciativa, e isso torna a gente imediatista. Eu não queria esperar que as pessoas fizessem. Então, assim, a coisa acontecia, eu tinha que estar junto, eu tinha que responder, eu tinha que tentar resolver, eu tinha que... À medida que eu comecei a meditar, eu comecei a entender que isso são emoções e que são humanas, e que eu não sou as minhas emoções. As emoções, elas são intrínsecas ao ser humano. O que eu vou fazer com esta emoção que se apresenta é escolha minha. E o mindfulness te dá aqueles segundos, aqueles minutos que tu precisa para que tu não reaja sem De pensar. gerenciamento delas, né? Então eu aprendi, eu encontrei um lugar de controle emocional que me trouxe uma paz assim inexplicável. Hoje, nada fora de mim tira a minha paz Tem interior. poder de te tirar. Eu posso ter uma situação muito séria, muito grave, uma situação que poderia... Eu me coloco diante dela, sinto a emoção, porque tu não deixa de sentir emoções, tu é humano, mas a emoção vem, eu disse, calma. Né? Eu tenho essa situação, o que eu posso fazer com ela? Então, eu super recomendo, eu sou super a favor. A minha filha de 10 anos, eu converso com ela sobre isso, ensino ela, digo, olha, isso que tu tá sentindo é tal coisa, é raiva, é natural, senta, respira 2, 3 minutinhos, vê se tu vai estar sentindo de novo. Bah, tá um pouco diferente, não tá? Então eu tenho ensinado a ela o controle emocional que eu encontrei na minha vida, para que ela tenha uma vida adulta, né, mais saudável. Muitas situações na minha vida eu não precisaria ter vivido, mas eu vivi porque eu fui reativa. Eu vivi porque eu quis falar, eu quis dar opinião, eu quis me meter. E talvez tu precisasse, assim, me metendo, né? Mas talvez tu precisasse viver, porque se tu não fosse tão reativa, talvez tu não fosse buscar, né? Então, algumas coisas, alguns grandes problemas e grandes desafios que a gente teve na vida são exatamente os desafios que a gente precisava para poder buscar a espiritualidade. Porque senão a gente não chega, né? A gente não vai, se a vida é muito mansa... Para buscar esse estado de equilíbrio. Não, se tu não sai da zona de conforto, tu não chega na profundidade que a espiritualidade pede, né? Olhando por esse viés, fica mais fácil ainda, porque tu entende só um pouquinho. Isso é uma grande dificuldade, é uma coisa, mas assim, eu preciso, isso é da minha caminhada. Como eu vou passar por isso? Pulando, rindo, chorando, brigando, batendo, me machucando, ou eu vou... Isso é que eu escolho. Eu não tenho como escolher o que eu vou passar, porque está na minha jornada. Mas como vai passar? Como eu vou passar, eu brinco sim. sempre com as clientes que eu atendo e que eu faço a numerologia. Tu veio para tocar uma música. Que instrumento tu vai usar para tocar? A escolha é tua. É livre-arbítrio, a caminhada é tua. Se tu vai usar uma bateria, uma guitarra, um piano, aí uma flauta, isso é contigo. Mas tu tem uma música pra tocar, todo mundo tem. E agora voltando a essa questão toda da Índia, né, e colocando de um outro ponto de vista aqui, né, a forma como nós vivemos e o materialismo, porque isso é uma coisa que geralmente se entra em confronto. A verdade é que tudo no mundo precisa ter, assim como a gente precisa ter um equilíbrio, que a Ângela acabou de citar, que ela encontrou dela. No mundo também se precisa ter equilíbrio, né? Sim. E aí a gente se dá conta que a Índia cumpre o papel dela. Porque se de um lado a gente tem um mundo extremamente consumista e materialista, de outro, em outra polaridade, tem que ter o extremo disso para sustentar o equilíbrio. E a Índia aí cumpre esse papel. O que acontece, assim, a gente tem que ter uma visão crítica, né, sobre a Índia. A Índia é um mundo, né, hoje é o país mais populoso do mundo, superou a China, né, e eles têm inúmeros problemas sociais e culturais, assim, por conta da miséria absoluta de grande parte da população, né. Mas, para mim, assim, a grande beleza da Índia é que lá é o berço desse conhecimento todo que para mim é muito caro. De assim, virtudes espirituais, né? Então o hinduísmo, né, a yoga, né, a ayurveda, né, são conhecimentos ancestrais, assim, e que fazem muito sentido para mim hoje, né.
E eu acho que a gente que já tem algumas questões materiais solucionadas, a gente pode abrir mão de algumas coisas, desapegar, né, para olhar para esse conhecimento. E a gente pode aplicar muito aqui. Por isso que eu acho que está tendo tanta opinião, tanto conceito, tanta gente falando sobre isso, porque para que esses dois mundos comecem a se, de alguma forma, entrelaçar e conversar. Já tem uma parte do mundo que isso já está mais unido, assim, né? Que essa consciência coletiva já está vindo mais fortemente. E eu acho que com o tempo a gente vai conseguir ter, assim, mindfulness, né? Meditação, yoga, ayurveda, medicinas alternativas, ervas, aromaterapia, como coisas muito cotidianas. Eu acho que muito logo, assim, muito rapidamente, talvez, quando digo logo, 20 anos, 30 anos, né? Talvez a gente não esteja aqui para ver, mas isso vai se fazer parte do cotidiano e das curas diárias. Eu acredito muito, assim, astrologia, numerologia, porque isso são conhecimentos ancestrais que fazem muita diferença. Muito ancestrais, milenares. Não, e se tu parar para pensar, há pouco tempo, nos anos 60, ninguém fazia exercício físico, ninguém fazia academia, existiam fisiculturistas. 1960, tá? Fazem 40, 50, 60 anos. E agora é quase inadmissível que alguém não faça exercício físico. Então eu sempre digo isso. Essa questão da saúde mental, da meditação, do se desenvolver, eu acho que muito rápido. Nós talvez veremos sim. Vai vir como uma disciplina, como é hoje o exercício físico. Porque uma das coisas boas que a rede social que fez pra gente é que, assim, eu não acho, por exemplo, que... Claro, existem estatísticas. Obviamente, a rede social, essa comparação, traz mais problemas mentais. Mas eu acho que o fato de termos agora uma rede onde todo mundo fala, tudo se vê, toda dor que as pessoas sempre tiveram, ela tá no palco, tá no holofote. Uhum. Então, poderemos estar mais doentes? Pode ser que sim, porque tem com muita comparação, tem o mundo, a família Doriana, sim. Mas eu acho que se colocou luz, a rede social trouxe luz para todas as dores humanas. Sim. Então, por isso está vindo tão forte, tão forte. Todos têm dor. Eu já disse numa outra situação que tivemos, de eu estar no meio de pessoas de muita condição material, muita mesmo, de poder pensar agora no minuto, eu quero ir, sei lá, a Dubai, eu quero ir para qualquer lugar e poder ir naquele minuto, ficar quantos dias quiser, poder ir de jato particular. E eu ouvi relatos dessas pessoas dizendo que pensam em se matar 5 dias dos 7 dias da semana. Então, o que acontece é que uma outra camada... Eu até brinco, porque eu digo assim, quando não se tem dinheiro, a gente geralmente é mais feliz. Por quê? Porque, olha só, tu demora um pouquinho mais para ter depressão, porque tu pensa assim, isso aqui tá horrível, mas se eu tivesse dinheiro, eu seria muito feliz. Sim. Se eu continuar trabalhando para ter mais grana, eu vou alcançar e vou ser feliz. Então, tu tem uma motivação e tu tem uma esperança. Quando se tem um estado de conforto, que é o que o materialismo te dá... O que vai ser a tua motivação? Tu tem uma situação muito complicada, porque assim, tu já tem dinheiro. Tu já alcançou. Vai tirar a motivação da onde? No que tu vai te motivar? Onde é que tu vai? Se tu não tiver base, princípios, porque eu sempre digo que para o dinheiro e para o sexo não tem limites. Então sempre vai ter mais. Sim. Mais dinheiro, mais lugar para ir, um carro mais novo, um lugar, uma casa mais bonita. No sexo é a mesma coisa, sempre tem algo mais para te querer ver, querer experimentar, querer saber. Isso é um mundo sem fim. São 3 energias muito poderosas no mundo. E são energias que envolvem dependência e o vício, né? Amor, sexo e dinheiro. Então sempre se colocou muita luz no dinheiro e no sexo. Agora se está se acendendo uma luz para o amor, porque a cura é através do amor. Para mim, tudo em espiritualidade, tudo, desde o que se ensinou lá na Índia, do que se ensina aqui, do que se aprendeu, do que se ensina numa terreira, em qualquer lugar, tudo direciona para uma única coisa, que é amor. Deus é amor. O amor, inicialmente, por mim, pela minha pessoa, pelo Deus que habita dentro de mim. Porque quando eu me amo, quando eu
sinto amor, eu transbordo amor. E quando eu transbordo amor, eu chego em você, eu chego em você, eu chego em todos os lugares e pessoas que eu passo. Mas sabe que o auto-amor é uma coisa bem difícil de ser construída, né? Exige um caminho diário e as pessoas não... O que eu vejo é que as pessoas não sabem por onde começar. Passa pela compaixão, não né? sabem onde buscar. Pelo menos as pessoas que eu atendo, que chegam até mim, a grande maioria tem uma deficiência de onde buscar, como se amar. Não tem senso de autovalor, de merecimento, de pertencimento, que são aquelas coisas básicas de família. Isso se perdeu muito. E aí tu precisa reconstruir isso dentro da pessoa. É como se tivesse que erguer um templo de novo dentro dela, sabe? De amor próprio. E aí é uma caminhada. Não é uma coisa que tu faz em 1, 2, 3 encontros. Eu, nesse processo, uma das coisas que eu entendi, tá? Que eu tenho entendido, porque nunca é um final, né? Sim. Nem todos estão prontos e vão alcançar e querem isso. Você não vai conseguir fazer nada com alguém que não queira. Com alguém que queira muito, você pode ajudar, mas a pessoa tem que querer muito. Sim. Então a gente traz as ferramentas, a gente conversa, a gente mostra, dá como exemplo a nossa trajetória, as nossas conquistas. E a pessoa tem que querer muito. Porque é uma escolha diária. É que tem uma questão também de querer o quê, né? Tem muitas pessoas que não acessaram ainda que existe uma outra possibilidade de vida, né? Tô falando antes, eu lembrei do Rashnish, do Osho, que ele disse uma frase que ele foi muito mal interpretado, né? Na época que ele ainda era vivo e que ele tinha um ashram no Oregon, ele deu uma entrevista e ele disse que ele só gostava de fazer tratamentos e de receber, de conversar com os bem ricos. E ele foi muito mal interpretado. Sim, mas não falava em dinheiro. E ele foi muito mal interpretado, mas depois ele explicou que ele só gostava de se relacionar e de fazer tratamentos com os bem ricos, porque os bem ricos já sabiam que a redenção e a glória e o divino não estava no dinheiro. Porque os pobres achavam que no dia que eu for rico, então eu vou ser feliz. E os ricos já sabiam que não era assim. Então era mais fácil para ele ensinar as leis divinas, né? E acessar o divino em cada um, para aqueles que já tinham tudo, porque eles não tinham mais a esperança de que o dia que eu tiver dinheiro eu vou ser feliz, porque eles já sabiam que não era assim, né? Então eu acho que tem essa identificação ainda com o mundo material. É super importante a gente trazer o material para nossa vida, porque o conforto é importante, né? A saúde, o conforto, dormir bem, comer bem, estar assim, numa condição de vida digna, isso é importante. Mas a gente ainda tem muita identificação com o material, né? E o espiritual fica uma coisa, assim, secundária, né? E ao contrário do que a gente acredita, quanto mais espiritualizado nós tivermos, isso na visão do hinduísmo, né? Quanto mais consciência tu tiver, mais tu vai acessar o divino. Quanto mais tu acessa o divino, mais tu vai materializar internamente aquilo que tu quer. Então, nós temos o potencial de materializar no mundo tudo que nós quisermos. A abundância do mundo é assim, né? A vida é próspera. Então, para a gente materializar, inclusive abundância material, a gente precisa estar conectado com o divino. Então, a espiritualidade, se tu vai numa visão mais ampla, ela é um caminho de abundância. Total. Ela é um caminho de gerar prosperidade, de gerar abundância, né? E aí tu vai pensar, tá, mas e por que na Índia ainda não aconteceu essa revolução? Porque muita gente na Índia, milhões de pessoas na Índia vivem a ilusão do material que a gente tem aqui no Ocidente. Nem todos na Índia são espiritualizados. Alguns usam, né? Alguns aproveitam os conhecimentos indianos, nem todos são. Então eu acho que o Ocidente vai fazer ainda, ao longo do tempo, um trabalho muito bom, assim, porque vai lá, busca o conhecimento, traz para cá, aplica e daqui a pouco volta para lá, né? Tem muitas pessoas do Ocidente na Índia indo, voltando, trazendo conhecimento, aprendendo. Sim, o próprio Yogananda, né? Sai da Índia para os Estados Unidos. Funda lá. E uma tem fundação que até hoje outro conceito que eu acho que é importante trazer, não sei se depois vai ter espaço para editar, Carol,
que tu falou que a vida é equilíbrio, né? E aí tem um conceito muito básico, assim, da Ayurveda, que traz a ideia de que a vida acontece no desequilíbrio, né? Nós somos desequilíbrio o tempo inteiro. Então, a gente acorda bem, no meio da tarde a gente já pode estar ruinzinho, e aí no final do dia a gente melhora um pouquinho, aí de noite a gente está um pouquinho melhor, aí a gente dorme bem, mas no dia seguinte a gente pode não estar bem. A vida é desequilíbrio, né? E esse desequilíbrio, ele é orgânico. É o que gera o equilíbrio, no final das contas. Esse desequilíbrio é orgânico. Então, tudo na vida é desequilíbrio, né? A chuva, o sol. Então, um dia tá muito quente, outro dia tá menos quente, outro dia tem vento, outro dia chove, outro dia tem tufão, depois tem tempestade. Então, assim, o orgânico da vida e o correto da vida é o desequilíbrio. Mas que há o desequilíbrio para que haja equilíbrio. Justamente. Então, assim, a busca do equilíbrio no contexto do desequilíbrio que é a saúde. Sim. Então, a gente precisa aprender como que a gente vai se equilibrar no meio do desequilíbrio. Então, perceber que tu tá desequilibrado e corrigir a rota. Esse é o caminho, né? Porque quando tudo é equilíbrio, aí tem estagnação. Aí tem o que a gente chama na Ayurveda das águas paradas, né? Das águas mortas, que não é positivo. Né? Então, assim, mas tá tudo bem, eu tô na zona de conforto, tá tudo equilibrado, tá tudo linear, aí vai ter doença. Vai ter doença mental, vai ter doença física, aí vai ter estagnação. Excesso de conforto causa angústia. Então tem a imagem e os extremos também, né? Que eu dei o exemplo do equilíbrio entre Índia, por exemplo. Pega a Índia e Estados Unidos, são extremos. Um é extremamente capitalista e materialista, o outro é extremamente religioso e espiritual. Então são os extremos. Sim. E aí tu vê que nos extremos, ambos têm as suas doenças. Sim, os seus desequilíbrios. Outra coisa que eu achei interessantíssima também, estudando alguns desses mestres aí, indianos, enfim, que eles têm por os evoluídos, né, os mestres, sempre que acontecia alguma coisa muito ruim, um problema, uma doença, isso está inclusive no livro do Yogananda, que ele conta que um mestre que ele gostava muito é diagnosticado com uma doença muito séria. E aí imagina, não tinha carro, nada, ele levou 1 mês e meio para chegar na casa lá e visitar o mestre dele. E ele chegou lá, disse que ele chegou já chorando, entrou na casa chorando. E chegou lá, o mestre estava dando uma festa, tava comidas, bebidas, dançando. E ele, sabendo que ele ia chegar naquele dia, né, ele não entendeu por que ele estava comemorando, porque ele não estava chorando mal. E aí ele explica para ele mais um ensinamento que, assim, eles comemoram porque sempre que eles vão passar por uma grande dificuldade, eles sabem que eles vão dar um salto evolutivo como ser humanos. Então eles comemoram. Eles comemoram uma grande dificuldade, uma doença, até porque vai perda, porque tu vai lidar com coisas, tu vai superar. Um momento de superação. Então imagina comemorar uma doença, isso é impensável para nós, né? Tu vai aprender, né? Tu entendeu? Mas eles sabem a importância de um obstáculo. Então cada ensinamento assim pequenininho, tu não consegue botar em prática todos eles no dia a dia aqui, como tu disseste, mas tenta lembrar deles de vez em quando. Tô rindo pensar aqui, e te perder. Lembra que a gente falou no último episódio sobre solteira aos 40 a mais, né? Que a gente falou que já me separei 2 vezes, quebrei 2 vezes. Né? E aí são momentos de superação que exigem da gente. Tá aprendendo. Quando eu tive, uma vez eu fiquei viúva, a segunda eu me separei. Quando eu me separei, eu olhei pro meu pai rindo e disse: não te preocupa, agora tudo que deu errado já deu. Daqui pra frente só vai melhorar. Então vamos comemorar, eu disse pra ele, e ele riu de mim. As dificuldades estão a serviço da gente aprender, da nossa melhoria. E aí de novo vem o livre-arbítrio, né? A pessoa pode escolher se vitimizar e aumentar essa vibração com o sofrimento. E às vezes não é nem porque a pessoa é vítima, mas é porque ela não percebe o ensinamento que tem ali, né? A pessoa não percebe que aquilo veio para ensinar. E o outro caminho é tu pegar a dificuldade e te transformar, né? Eu só cheguei na Índia e só cheguei nesse conhecimento todo e hoje me sinto um ser assim mais evoluído emocionalmente, porque eu tive dores emocionais muito sérias, dores mentais muito sérias e que a medicina ocidental não me dava respostas. Então foi com base numa profunda dor, né? E num profundo medo, né? Talvez hoje o medo da loucura ou da insanidade mental, sei lá o que seja, né?
que fez eu procurar conhecimento. Eu disse, não, mas peraí. Então, até foi a palavra neuroplasticidade que me deu uma luz, assim. Sim. Que é pode mudar. que é neuroplasticidade? Você pode mudar, inclusive, as sinapses do seu cérebro, né? Você pode mudar suas redes neurais, você pode construir novos caminhos psíquicos dentro de você mesmo. Eu quero esse negócio pra Inclusive, mim, né? esse tema é super importante, acho que a gente poderia um dia falar mais sobre ele. E se alguém vir a se interessar, o Dr. Joe Dispenza tem vários livros. Sim. E é uma referência mundial. Acabou de fazer uma semana de palestras maravilhosas sobre esse tema. Super recomendo. Tem 3 livros dele maravilhosos. Pesquisem Joe Dispenza, que é com certeza uma pessoa maravilhosa pra gente estudar. Eu adoro ele. Quando tu falas, por exemplo, sobre vítima, as pessoas precisam entender. O lugar de vítima é um lugar muito confortável. É muito confortável. A vítima não se dá conta que é super confortável. Alguém vai vir e vai resolver as coisas pra ti. Alguém vai vir e tu fica sempre esperando que alguém te dê carinho, te dê amor, E que tu vem não aqui. precisa mudar, né? Tu não precisa, porque alguém vai fazer aquilo por ti. Então, muito cuidado com as vítimas que a gente alimenta. Porque quando a gente quer bem uma pessoa, a gente quer que ela saia do lugar de vítima. Quanto mais ajuda a gente dá, mais vítima ela se torna. Então, é preciso que as pessoas entendam, cuidado com as vítimas. Quem adora falar coisas, né? Comigo tá tudo errado, porque eu preciso que me ajude, não sei o quê. Cuidado, porque tu tá num ciclo vicioso, tu te colocou numa situação muito confortável, porque ser vítima é muito confortável. E você precisa sair desse lugar. E aquilo que a boca profetiza. Eu comecei a encontrar soluções internas, assim, soluções minhas de autoconhecimento, quando eu percebi o meu papel de vítima. Quando eu me vi a vítima. Olha aí. Né? E quando eu percebi que, além de ser uma vítima de profundo sofrimento do meu próprio, eu mesma alimentava o meu profundo sofrimento, eu cobrava dos outros uma solução para a minha questão, né? Eu responsabilizava pessoas do meu círculo familiar pela minha situação, e ao responsabilizar, eu me isentava de qualquer ônus, né? Então eu me sentia vítima da genética, vítima da ciência, vítima da minha criação, vítima do ambiente, vítima do meu pai e da minha mãe, vítima do mundo, porque eu, né? Só que esse caminho da gente deixar de ser vítima, ele também é muito árduo. Porque a gente não tem ferramenta para se dar conta. É que às vezes até o próprio processo terapêutico acaba te levando para esse lugar, se não tiver um cuidado. Porque ele vai fazer tu olhar lá para trás, e aí lá atrás tu vê o quê? A culpa é deles. Que houve falhas. E aí nesse momento tem que ter muito cuidado para que o processo terapêutico seja direcionado para, ok, foi lá atrás, mas hoje tu precisa caminhar com autorresponsabilidade, né? E aí mudar o que aconteceu lá atrás cabe a ti, que é onde tu tem que fazer a pessoa se responsabilizar pela cura dela. Aconteceu. E se responsabilizar pela cura dela. E é um caminho muito árduo, assim, no início, porque ele vai contra tudo que está estabelecido, né? Então, tu precisa visitar o trauma, né? Para saber o que aconteceu no passado. A partir do momento que tu visita o trauma, tu tem que ter autocompaixão, né? E depois tu tem que ter compaixão pelos outros entes familiares envolvidos. E a partir dali, tu precisa pegar as rédeas emocionais, psíquicas da tua vida. E isso é muito exigente, claro, né? Porque a gente tem todo um sistema, toda uma estrutura de medicalização, né? De responsabilizar terceiros. Então, assim, até para te questionar, tá, mas por que eu quero sair desse lugar de vítima? O que eu vou ganhar com isso? E o que eu perco com isso, né? Então, até assim, tu criar esse entendimento leva tempo. Os ganhos secundários da doença, da loucura, né? Então, assim, a benevolência e uma certa empatia, né? Então, eu até estava conversando com uma amiga ontem à noite e eu disse assim, olha só as grandes diferenças das doenças, né? Porque o câncer gera empatia no primeiro momento, né? Assim que tu anuncia, tem um câncer, pode ser no dedão do pé, né? Gera empatia. A doença mental, ela gera aversão. E a doença mental hoje, na nossa sociedade, ela é enclausurada, ela não vem
para mídia. Não né? fica nítido. Ela vem muito pouco para mídia. As outras doenças vêm mais, né? E então, assim, a doença mental, a doença emocional, né? E todas as coisas que estão cercadas, né? Nesse universo. Então, assim, é muito exigente quando tu quer curar alguma coisa do espectro mental, porque tu não pode vir pro holofote, né? E aí, o que acontece? Tu vai pros gabinetes, né? Medicalizar, e quanto mais diagnósticos, e mais remédios, e mais, assim, mais rótulos, né? Então, essa saída da condição de vítima não é uma coisa simples, Não. sabe? Porque a tendência, né? Assim, a mulher, por exemplo, vamos botar no caso feminino, a mulher que tá com câncer, ela meio que vira heroína se ela supera, né? E a mulher que tá com problemas emocionais e psíquicos muito graves, ela é enclausurada. Ela vai para uma bolha, né? Ou ela é estigmatizada, né? Então, sair do lugar de vítima numa questão mental e emocional, ou sei lá, fazer coisas básicas, como tu disseste, o mindfulness, né? O controlar a ansiedade, isso é bem mais exigente, bem mais... Mas A gente vê é tão isso bonito muito- quanto, né? A gente vê isso muito, por exemplo, nos casos de mulheres com dependência emocional e abuso psicológico. Sim. É algo que é extremamente difícil de ver e ser aberto E pelas também, mulheres socialmente, também é dentro do círculo familiar, às vezes elas É. têm dificuldade. E também é estigmatizado, É. né? E a mulher também precisa... Porque que eu acho que tem uma elegância, assim, nas condutas, né? Que até para apresentar as nossas vulnerabilidades, a gente precisa ter uma certa elegância, sabe? Saber para quem que a gente abre o jogo, né? E nas questões mentais e emocionais, eu acho que a gente ainda tem muito para falar. Muito para falar. Por isso que eu acho positivo essa enxurrada de conceito nas redes, sabe? Porque eu não acho que seja exibição, eu acho que é expressão. É um movimento que está acontecendo. As mulheres precisam se expressar, falar o que sentem e dizer. E se disser errado, ok. É melhor falar errado do que não falar, sabe? Isso é verdade. Porque foi muito tempo sem falar, Eu acho. sem ter esse espaço, né? Eu acho Então- muito tempo sem individualidade, né? A gente só tinha espaços coletivos de fala. E agora a gente tem um microfone, cada um tem um seu canal de televisão, né? Então, eu acho isso bem positivo. Esse processo todo traz de volta pra gente as rédeas da vida, né? E geralmente as doenças das pessoas são porque não tem controle. Elas estão descontroladas. Elas não controlam o que sentem, não controlam o que acontece na sua vida, não controlam o que as pessoas fazem em torno delas. Eu controlo Então, a energia. é um descontrole. Então, esse processo de desenvolvimento pessoal, através da meditação, tu não quer ler, tem preguiça de ler, bota audiobook. Em vez de ficar rodando a tela ali O para ver, importante é buscar busca conteúdos. desenvolver essas Exato. habilidades. Faz o primeiro movimento, porque a hora que virar uma chavezinha, a primeira delas dentro de ti, tu não vai conseguir voltar mais. E o processo vai cada vez melhorar. Cada vez melhorar. Então, o meu processo, 5 anos levou. Ele iniciou na pandemia em 2020, quando a gente se viu todos, né, presos em casa. Eu iniciei um processo com uma terapeuta de São Paulo, online, e pela primeira vez comecei a olhar para mim, olhar para o que eu sentia, para quem eu era, e eu simplesmente não sabia quem eu era. Porque eu não era aquela pessoa que reagia, eu não era aquela pessoa que tomava frente de tudo, eu não era a mãe, eu não era a mulher, eu não era... Quem era eu atrás de todos esses papéis? E aí uma vez, né, tirar do véu do quem sou eu não sou nada disso aí, você começa uma busca que ela não vai terminar. Porque tu passa a vida toda mudando, porque autoconhecimento é justamente entender que a vida é como no batimento cardíaco, Ciclos. né? Ela é o dia todo, a vida toda ela é assim. Então eu estou preparada para ter altos, para ter baixos, para mudar de opinião, para mudar. Então eu estou em mudança constante. Então é um processo que iniciou há 5 anos, mas eu sou muito grata. A meditação foi
Eu super recomendo a meditação. Para mim foi onde eu consegui realmente me encontrar. Sim. E tomar as rédeas, ter autorresponsabilidade, porque eu entendi, tu tem o ninguém domínio. vai vir te tirar, te O socorrer. poder tá contigo. O poder está comigo. Eu tive autorresponsabilidade pela vida que eu estava criando, pela rotina que eu tinha, pelas dores que eu tinha, pelas atitudes. E isso é sensacional. Então as pessoas precisam tomar as rédeas da sua vida de volta. Gurias, pra encerrar então. Nossa, rápido, né? Mas a gente falou bastante. Autoconhecimento não é um processo linear, como a Ângela está dizendo, né? Envolve seus altos e baixos, assim como o desenvolvimento espiritual, né? Mas é algo que traz uma grandiosidade para o ser humano, uma transformação, constrói virtudes que com certeza vão deixar o mundo melhor, a vida melhor, o mundo melhor, uma sociedade melhor, filhos melhores, né? E eu quero agradecer do fundo do meu coração vocês. Espero que nossa conversa, nosso bate-papo toque não só o coração, mas a consciência também de pessoas que venham a ouvir. Eu acho que a gente conseguiu chegar em alguns pontos bem profundos, muito bacanas. Adorei estar aqui conversando com vocês. Igualmente. Obrigada pelo convite. Gratidão por tudo, Sempre muito bom. tá? E até a próxima. Até. Obrigada.